Olá, esse é o vídeo 41 da série sobre cura espiritual baseada no livro O Médico Jesus. O título do capítulo deste vídeo é Receita para ficar doente. Vou ler um pouco do que o autor diz. Cuide bem de seu cachorro, sua casa, seu trabalho, seu carro, mas negligencie seu corpo. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Bom, então o autor está dizendo que se a gente cuidar de tudo, da casa, do carro, dos bens materiais de modo geral, mas não cuidar do nosso corpo, isso é uma receita para que a gente fique doente. Né? O nosso corpo ele é importante porque ele habita o nosso espírito. E aí eu resolvi falar um pouco sobre espírito, perispírito e corpo e como surgem as doenças. O espírito, dados esses de acordo lá com o livro dos Espíritos e outros livros do Kardec. O espírito, ele é fluido, ele é etéreo, né? Assim, ele não tem uma forma pré-definida, como se fosse essa folha aqui. No entanto, quando a gente vai encarnar, nosso corpo recebe um perispírito. O perispírito é como se fosse um molde do espírito. Então veja, esse daqui vai ser o perispírito do meu exemplo, é um molde para este espírito. Então esse espírito vai ter que se encaixar dentro deste molde. Então o espírito dentro do perispírito. Vejam, ele recebeu uma forma agora. O perispírito deu uma forma ao espírito. E aí, quando nós encarnamos, o nosso perispírito vai moldar também o nosso corpo, que é mais bruto, né? Mais denso, eu quero dizer, né? Matéria densa. Então, a gente tem um corpo mais denso. Dentro do nosso corpo, nós temos aqui um perispírito e que molda o nosso espírito, que está aqui dentro. Tá? O nosso espírito está aqui dentro. Tá? Bom, quando nós maltratamos o nosso corpo, maltratamos de diversas formas, por exemplo, com má alimentação, com excesso de bebidas alcoólicas, com drogas, enfim. Ou mesmo com pensamentos, muitos pensamentos negativos que vão se acumulando no nosso corpo, como mágoa, ciúmes, tristeza. Isso passa do nosso corpo para o nosso perispírito e do nosso espírito para do nosso perispírito para o nosso espírito. Então a gente vai criando doenças dessa forma. E aí o que acontece? Às vezes, o que nós fazemos com o nosso corpo nesta encarnação, talvez não se manifeste nesta própria encarnação, mas ele vai ficar, o espírito vai ficar com as marcas do que nós fizemos nele. E numa próxima encarnação, esse espírito, então, ele vem com essas marcas. E aí, nós vamos encarnar novamente e o que está no espírito vai passar para o perispírito, que vai passar para o nosso corpo. É assim que se explicam, então, aquelas doenças que nós temos, né? Algumas doenças genéticas ou doenças que manifestam no nosso corpo e que não tem uma explicação, né? Eu tô com essa doença, mas eu não dei causa para ela. Vamos supor que nesta encarnação eu me alimente muito bem, faça atividade física, enfim, cuide muito bem do meu corpo. E ainda assim eu tenho uma doença. Então isso significa que no meu espírito tinha uma marca de algo que eu cometi numa encarnação passada, que passou para o meu perispírito e que veio para o meu corpo. E essas doenças, então, elas se manifestam no corpo como uma forma de depuração, de limpar o nosso espírito. Então, sai do nosso espírito, passa para o perispírito, depois para o corpo, para que o nosso espírito fique limpo daquela marca e
depois, né, se torne cada vez mais puro, que esse é o objetivo da nossa evolução. Bom, então esse é o recado de hoje, né? A mensagem que eu quero deixar é: cuide bem do seu corpo, você mora nele, né? Mora. O corpo é apenas uma moradia do espírito. Esse é o vídeo de hoje. Se ele tiver sido útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ele seja útil para mais alguém. Obrigada.